Apocalipse, prólogo e saudação. Revelação de Jesus Cristo, que lhe foi confiada por Deus para manifestar a seus servos o que deve acontecer em breve. Ele, por sua vez, por intermédio do seu anjo, comunicou ao seu servo João, o qual atesta, como palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo e tudo o que viu. Feliz o leitor e os ouvintes. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e deixe seu pedido de oração nos comentários. Aquele que nos ama, que nos lavou de nossos pecados no seu sangue e que fez de nós um reino de sacerdotes para Deus e seu Pai. Glória e poder pelos séculos dos séculos. Amém. Ei-lo que vem com as nuvens, todos os olhos o verão, mesmo aqueles que os ultrapassaram. Por sua causa hão de lamentar-se todas as raças da terra. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir. Eu, João, vosso irmão e companheiro nas tribulações, na realeza e na paciência, em união com Jesus, estava na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Num domingo, fui arrebatado em êxtase e ouvi, por trás de mim, voz forte como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve num livro e manda-os às 7 igrejas: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E voltei-me para saber que voz falava comigo. Tendo-me voltado, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos 7 candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido com longa túnica até os pés, cingido o peito por um cinto de ouro. Tinha ele a cabeça e cabelos brancos como lã, cor de neve. Seus olhos eram como chamas de fogo. Seus pés se pareciam ao bronze fino incandescido na fornalha. Sua voz era como o ruído de muitas águas. Segurava na mão direita 7 estrelas. De sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto se assemelhava ao sol quando brilha com toda a força. Ao vê-lo, caí como morto aos seus pés. E ele, porém, pôs sobre mim sua mão direita e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive, pois estive morto, e eis-me de novo vivo pelos séculos dos séculos. Tenho a chave da morte e da região dos mortos. Escreve, pois, o que viste, tanto as coisas atuais como as futuras. Eis o simbolismo das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros, as 7 igrejas. Mensagem a Éfeso. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: eis o que diz aquele que segura as 7 estrelas na sua mão direita, aquele que anda pelo meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, teu trabalho e a tua paciência. Não podes suportar os maus, puseste à prova os que se dizem apóstolos, e não o são, e os achastes mentirosos. Tens perseverança, sofre pelo meu nome e não desanimastes.
Mas tenho contra ti que ofereceste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois donde caíste, arrepende-te e retorna às tuas primeiras obras. Senão, virei a ti e removerei o teu candelabro do seu lugar, caso não te arrependas. Mas isto tens de bem: detestas as obras dos nicolaítas, como eu as detesto. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei de comer do fruto da árvore da vida que se acha no paraíso de Deus. Mensagem a Esmirna. Ao anjo da igreja de Esmirna, escreve: Eis o que diz o primeiro e o último, que foi morto e retomou a vida. Eu conheço a tua angústia e a tua pobreza, ainda que seja rico, e também as difamações daqueles que se dizem judeus e não o são. São apenas uma sinagoga de Satanás. Nada temas, antes o que hás de sofrer, porque estes dias o demônio vai lançar alguns de vós na prisão, para pôr-vos à prova. Tereis tribulações durante 10 dias. Sê fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor não sofrerá dano algum da segunda morte. Mensagem a Pérgamo. Ao anjo da igreja de Pérgamo, escreve: Eis o que diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde habitas. Aí se acha o trono de Satanás. Mas tu te apegaste firmemente ao meu nome e não renegaste a minha fé. Mesmo naqueles dias em que minha fiel testemunha Antipas foi morto entre vós, onde Satanás habita. Todavia, tenho alguma coisa contra ti, é que tens aí sequazes da doutrina de Balaão, o qual ensinou Balaque a fazer tropeçar os filhos de Israel, para levá-los a comer carne imolada aos ídolos e praticar imundícies. Tens também sequazes da doutrina dos nicolaítas. Arrepende-te, pois, senão virei em breve a ti e combaterei contra eles com a espada da minha boca. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido e lhe entregarei pedra branca, na qual está escrito um nome novo, que ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Mensagem a Tiatira. Ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: Eis o que diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhante ao fino bronze. Conheça as tuas obras, teu amor, tua fidelidade, tua generosidade, tua paciência e persistência, e as tuas últimas obras, que excedem as primeiras. Mas tenho contra ti que permitistes a Jezebel, mulher que se diz profetiza, seduzir meus servos e ensinar-lhes a praticar imundícies e comer carne imolada aos ídolos. Eu lhe dei tempo para arrepender-se, mas não quer se arrepender-se de suas imundícies. Desta vez a lançarei num leito, e com ela os cúmplices de seus adultérios, para aí sofrerem muito, se não se arrependerem de suas obras. Farei perecer pela peste os seus filhos, e todas as igrejas hão de saber que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, porque darei a cada um de vós segundo as suas obras.
A vós, porém, e aos demais de Tiatira, que não seguis esta doutrina e não conheceis, como dizem, que não seguis esta doutrina e não conheceis, como dizem, as profundezas de Satanás. Não imporei outro fardo, mas guardai o que tendes até que eu venha. Então o vencedor, ao que praticar minhas obras até o fim, eu lhe darei poder sobre as nações pagãs. Ele as regerá com o cetro de ferro, como se quebra um vaso de argila. Assim como eu mesmo recebi o poder do meu Pai, e eu lhe darei a estrela da manhã. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mensagem a Sardes. Ao anjo da igreja de Sardes escreve: Eis o que diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, és considerado vivo, mas estás morto. Se vigilante e consolida o resto que ia morrer, pois não achei tuas obras perfeitas diante de meu Deus. Lembra-te de como recebeste e ouviste a doutrina. Observa e arrepende-te. Se não vigiares, virei a ti como ladrão, e não saberás a que horas te surpreenderei. Todavia, tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Andarão comigo vestidas de branco, porque o merecem. O vencedor será assim revestido de vestes brancas. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, e o proclamarei diante de meu Pai e dos seus anjos. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mensagem a Filadélfia. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: Eis o que diz o santo e o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém pode fechar, que fecha e ninguém pode abrir. Conheça as tuas obras. Eu pus diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar, porque, apesar da tua fraqueza, guardaste a minha palavra e não renegaste o meu nome. Eu te entrego adeptos da sinagoga de Satanás, destes que se dizem judeus e não o são, mas mentem. Eis que os fareis vir e prostrar-se aos teus pés e reconhecerão que eu te amo, porque guardaste a palavra de minha paciência. Também eu te guardarei da hora da provação que está para sobrevir ao mundo inteiro, para provar os habitantes da terra. Venho em breve. Conservas o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo de meu Deus, de onde jamais sairá, e escreverei sobre ele o nome de meu Deus e o nome da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus, enviada por Deus, assim como o meu nome novo. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mensagem a Filadélfia. Mensagem a Laodiceia. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Eis o que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, não és nem frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Mas como és morno, nem frio nem quente, mas como é morno, nem frio e nem quente, vomitar-te-ei. Pois dizes: sou rico, faço os bons negócios,
e de nada necessito, e não sabe que és um infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que compres de mim ouro provado ao fogo, para ficares rico, roupas alvas para te vestires, a fim de que não apareça a vergonha de tua nudez, e um colírio para ungir os olhos, de modo que possas ver claro. Eu repreendo e castigo aqueles que amo. Reanima, pois, o teu zelo e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearemos, eu com ele e ele comigo. Ao vencedor, concederei assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.